Pensar a Saúde, por Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Estas crónicas, Pensar a Saúde, inicia-se precisamente na semana em que se festeja o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi criado há 36 anos, a 15 de setembro de 1979. Foi um momento importante da democracia em Portugal. A democracia, que tem 40 anos, na altura consolidou-se, reforçou-se com a criação de um Serviço Nacional de Saúde, de um sistema público de saúde capaz de trazer aos portugueses uma resposta adequada em termos de saúde, em termos de qualidade em saúde, e que proporcionou ao longo dos anos muitos ganhos em saúde a uma velocidade muito superior até àquela que outros sistemas de saúde em países muito mais desenvolvidos do que nós têm. Nós arrancamos desde os anos 60, anos 70, com índices de saúde muito baixos e soubemos, com o Serviço Nacional de Saúde, com a ajuda do Serviço Nacional de Saúde, ultrapassar muitos destes países que hoje, até do ponto de vista económico, na Europa, são muito mais desenvolvidos do que Portugal. Este dia, esta semana, é uma semana de grande esperança por tudo aquilo que o Serviço Nacional de Saúde trouxe aos doentes, trouxe a quem necessitava de saúde em Portugal. Foram momentos importantes, mas não posso deixar de falar de uma inquietação com aquilo que tem acontecido decorrido estes últimos anos. Estes últimos anos, o Serviço Nacional de Saúde foi posto em causa. O Serviço Nacional de Saúde foi enfraquecido deliberadamente. Foram tomadas decisões gravosas que hoje, para muitos, podem pôr em causa os próprios cuidados de saúde, a prestação dos cuidados de saúde em Portugal. Mas eu não queria fazer desta crónica uma lamentação sobre aquilo que poderá ser o Serviço Nacional de Saúde. Queria antes dar aqui um sinal de esperança. Um sinal de esperança muito importante por todas aquelas felicidades, por todos aqueles bons momentos que o Serviço Nacional de Saúde proporcionou esses últimos 36 anos e que eu estou certo poderá continuar a proporcionar, melhorando o bem-estar e a vida dos portugueses. Queria dedicar estes 36 anos do Serviço Nacional de Saúde aos profissionais de saúde, cujo empenho, dedicação e sacrifício são quem verdadeiramente tem contribuído para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Quero dedicar este momento importante aos doentes e aos utentes que souberam acreditar nele e com a sua força, com o seu desafio por uma melhor saúde, conseguiram também elevar o Serviço Nacional de Saúde. E finalmente, como não poderia deixar de ser, queria dedicar esta crónica, queria dedicar esta semana ao Dr. António Arnaud. O Dr. António Arnaud pensou o Serviço Nacional de Saúde, o Dr. António Arnaud concretizou o SNS e o Dr. António Arnaud, com uma vitalidade ímpar, continua a defender, a pugnar e a lutar por uma saúde em Portugal, um SNS que continua a ajudar todos aqueles que necessitam, dos mais necessitados aos menos necessitados, através de um serviço público igual e universal para todos os portugueses. Pensar a Saúde, por Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.